está no Sociologia Cast. Segundo episódio que vamos tratar hoje, vamos com um assunto totalmente polêmico mais uma vez. Se no primeiro a gente discutiu a mudança estrutural do trabalho, que ele passou de sair daquela fábrica, do chão de fábrica, e passando pela uma uberização, e depois passou agora para a plataforma diretamente, e onde o trabalhador, se antes com Marx vendia seus meios de produção, vendia sua força produtiva, agora tem que ter até os meios de produção. Então a gente passa agora por uma plataformação do trabalho, e agora também um assunto polêmico, não sei para vocês aí, o que vocês acham? Hoje a gente vai falar sobre o técnico-feudalismo, o nome é difícil. Mas antes disso, eu queria dizer que nós somos da turma do 5º ano do curso de Sociologia, a disciplina é Sociologia do Trabalho. Meu nome é Fábio. Meu nome é Aline. Meu nome é Vinícius. E nós temos o desafio de passar um pouco aqui no que nós aprendemos sobre essa matéria, sobre esse assunto. Para tanto, vamos fazer algo que é fundamental. Afinal, o que é esse técnico-feudalismo? De onde vem essa palavra? O que aconteceu? Essa mistura de tecnologia com feudalismo, você vê isso aí. Parece até técnico-feudalismo, parece uma questão mais de técnico no estilo musical, né? Da música eletrônica, mas não, técnico e feudalismo é a mistura da palavra tecnologia com feudalismo. E a gente junta, né, essas palavras, fica técnico-feudalismo, e a gente se vê também uma nova formulação, ou será, né, uma formulação do capitalismo, uma nova forma de se recriar, ou um novo sistema econômico. É coisa que a gente vai discutir hoje aqui. Será que o capitalismo acabou? Será que a gente está vivendo uma nova formulação de economia, de sistema? E aí, Vinícius, essa questão de rede social, técnico-feudalismo, capitalismo, como é que você vê essa transformação toda? Você fez uma pergunta até meio irônica. Será que o capitalismo em si acabou? Ou será que esse novo sistema é uma transformação desse sistema capitalista? Boa pergunta. Luiz, você acorda de manhã, liga o celular, liga as redes sociais, liga a internet, compra, vende. Você até na sala de aula disse que até no sítio está pedindo verdura pelo iFood. Então a gente verifica que as coisas estão completamente mudando, né? As empresas estão atingindo o trabalho, essa dimensão do trabalho. Como é que você enxerga essa mudança toda? Em pouco tempo a gente é totalmente modificado por essas plataformas. assim, não tem como fugir, né? É uma realidade. Começou, muitos não acreditavam, mas hoje praticamente tudo que a gente faz no dia a dia é preciso uma plataforma, né? Principalmente quem está inserido no meio no convívio na cidade, com o trabalho, nos estudos e no nosso dia a dia. Por exemplo, você precisa está faltando um mantimento de casa ali no mercadinho vão entregar, ou existe a plataforma que você já pega diretamente. Você precisa se locomover do trabalho, de casa para o trabalho, é um aplicativo. Você precisa marcar uma consulta, também consegue utilizar a plataforma. Então parece que aqueles filmes que a gente assistia antigamente, ficção científica, estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Cada vez mais a gente, acho que no podcast passado, e aqui fica o convite para vocês assistirem o número 1, e a gente verificou essas mudanças, né? E o cyberproletariado a gente trabalhou muito, e agora a gente está no técnico-feudalismo. Olha só, mas na verdade a gente já começou a dizer essa mudança, junção de palavras, de tecnologia, mas feudalismo, que é importante. Pegando um pouquinho da autora Yannis Varoufakis, é tudo difícil, não? Mas ela vai falar um trabalho que ela tem publicado em 2023, que é bastante recente, e fala desse futuro que a gente está vivendo. A sua interpretação que grandes empresas tecnológicas passaram a controlar infraestruturas digitais. Olha só, uma vida para a sua vida econômica. Então é bastante interessante saber isso, Luiz. E eu queria que você começasse a falar sobre essa mudança, dessa transformação. Porque é uma empresa, pelo menos como a gente conhecia, que uma empresa capitalista, dessa nova empresa que surge agora desse novo modelo de uma forma. Como é que você vê isso? Assim, quando faz essa comparação, as indústrias eram que fabricavam e tinham controle sobre tudo.
se modernizando e a tecnologia vai se expandindo, os serviços também vão sendo ofertados de maneira diferente, mas mesmo assim ainda existe o controle, porque às vezes é como se o digital não houvesse controle, ou como tudo fosse, mas existe o controle de algoritmo, existe o controle de dados, mas tipo no campo de mercadorias. As plataformas, elas são criadas e existe a relação entre vendedor e comprador. E eles controlam tudo. Controlam tudo, mas assim, é um controle e acaba que, não sei se é correta essa expressão, mútuo, porque ao mesmo tempo que você é cliente, você tem sua função também de controlar, porque assim, você fez um pedido em determinada plataforma, o pedido demorou a chegar, você já faz uma reclamação. Então, no aplicativo Uber, da mesma forma, lá existe avaliações, a conta do motorista, e você, enquanto cliente, você também está regulando isso. Então, não é só antes na fábrica que tinha uma pessoa regulando isso. Ao mesmo tempo que hoje você consome, você está regulando com essas plataformas. Vinícius, você sempre falou e continua falando sobre quem está por trás disso tudo. Por exemplo, o Vinícius falou uma coisa interessante. Você vende e você compra. Mas quem é o dono disso? A quem interessa isso? Porque o feudalismo justamente era o senhor feudal que controlava tudo. Mas quando vai para a tecnologia, para alguns é como se não houvesse uma pessoa só, mas não tem essa pessoa só. Acaba que o controle existe, tem que existir para que funcione, mas o trabalhador, o comprador, eles conseguem, mesmo sem entender que juntos regulam esse funcionamento da plataforma. E aí, Vinícius, para quem serve isso? Quem está interessado nisso? Quem ganha com isso? A resposta também já foi dada no nosso podcast passado. Quem não vai ser beneficiado é justamente o trabalhador. Mas quem vai ser realmente beneficiado, diretamente falando, vai ser justamente as pessoas que controlam essas plataformas. Sim. E quem será? Os senhores feudais são esses que ficam. E a gente também tem que fazer uma diferenciação, até mesmo de classe. Porque não é qualquer empreendedor que vai ter esse controle. Porque se tem uma diferenciação dos pequenos empreendedores e dos grandes empreendedores, aqueles que realmente controlam sistemas operacionais complexos. Podemos citar Tesla, por exemplo, ou até mesmo um dos mais ilustres da nossa geração, que tem mais poder, o próprio Elon Musk. Ele é bastante polêmico, ele fala sobre várias coisas. Mas quer dizer que quem controla as plataformas é não ser um feudal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente fala o que é o feudalismo, o senhor possuía a terra, isso. O camponês trabalhava a terra. O senhor cobrava tributos. O camponês dependia daquele território e pagava os tributos àquele senhor feudal. E agora, essas mudanças, essas grandes plataformas, os trabalhadores consomem e utilizam as plataformas. E essas plataformas cobram taxas das senhores. Então, como o Vinícius estava colocando, que se beneficiam são esses grandes empreendimentos que controlam tudo isso. Está correto isso? Você concorda com o Vinícius? Discorda? O que você acha? Eu concordo com Vinícius, né? E uma autora, ela vai falar que surge um novo conceito, né? Com base nessas análises, que é cloud capital em nuvem. O que é isso, né? Cloud capital em nuvem, que é o capital financeiro completamente tecnológico, o mercado tecnológico, as coisas são completamente tecnológicas, ou seja, o capital não é mais aquela materialização de algo, o capital agora ele vai ser extremamente tecnológico. Então, para a gente entender um pouco isso, como se caracteriza essa questão do feudalismo, dentro dessa tecnologia, desse técnico feudalismo, quem é o senhor feudal, como é que ele se estrutura e tudo isso, né? A gente vê que é como se fosse de fato um novo sistema surgindo. A gente vê que já tem técnico feudalismo, que é o nome do sistema, o secretariado, que as pessoas que compõem o sistema, né? Agora a gente tem que entender como é que isso se estabelece, como é que isso cresce. Então, basta a gente analisar, por exemplo, o grande mercado digital, uma plataforma digital, Shein, Shopee, Amazon,
Ou seja, existe uma pessoa que detém essa tecnologia, esse mercado digital, como não sei o nome não usa o nome, sabe? Não aparece. Mas ninguém sabe o nome Mas enfim, voltando. A gente analisa como se fosse um grande mercado digital, ou seja, existe um detentor desse mercado, a pessoa possui esse mercado nas mãos, mas ali ele não produz absolutamente nada. Por quê? Quem produz vai ser as pessoas que vão abrir as lojas dentro desse mercado que é digital. Ou seja, a gente analisa esse capital em nuvem como se fosse esse sistema. A pessoa detém uma loja digital e as pessoas trabalham dentro dessa própria loja e pagam por trabalhar dentro dela, dentro da plataforma. Ou seja, o capital digital é isso, né? Capital em nuvem. E olha como é interessante, Ian. Se antes os mais importantes seriam muitas vezes essas pessoas que vão financiar os que produzem, algo mais importante muitas vezes não é nem o que produz, mas sim o que gerencia que os outros produzem e eles nem mesmo vendem. Exatamente, ali ele vai financiar o próprio aplicativo que ele está estabelecendo na sua loja, a sua venda, né? Por quê? Porque ali, por exemplo, ele vai pagar pelo algoritmo. Para minha loja de serviço, quando eu pesquiso lá, quero uma bolsa chique, eu preciso pagar para que minha bolsa chique esteja lá, se eu for o vendedor, assim que o comprador for pesquisar. Ou seja, nesse momento eu vou ter que pagar para estar dessa loja, desse mercado. Isso é muito semelhante quando a gente volta para o antigo sistema que a humanidade vivia, que é o feudalismo, é muito semelhante a ele. Porque a gente vê que os trabalhadores rurais estavam nas terras dos senhores feudais e eles pagavam para estar ali e também para produzir com os senhores feudais. Ou seja, a gente vê uma grande semelhança, né? Então, basta... E ganhando menos. Exatamente. Então, basta a gente se perguntar. Agora, é uma nova formulação do sistema ou é só uma reinvenção do capitalismo? E muitas vezes quando a gente coloca o sistema, não fica se restringindo apenas compras da Amazon, da Shopee. Sim. Isso se resume a quase todos os aspectos da vida. Saúde, educação também, já tem sistemas completamente digitais de mercados, universidades digitais, essas coisas já estão surgindo na nossa sociedade. O estudo à distância é um desses exemplos, a gente percebe muito isso. Pessoas fazendo mestrado, doutorado à distância, pessoas só têm uma aula uma vez semanalmente. Essa instituição, ela detém apenas o meio digital, você não vê a materialização dela, por exemplo, uma universidade pública, uma federal. A gente vê que são redes de vendas online e elas existem a partir disso. Então, nesse caso, notamos uma cultura digital extrema. Sim. Nessa questão. Vem cá, vou voltar para o querido de vocês, né? O querido de vocês, Karl Marx, ele dizia que o capitalismo está fundamentado em quê? Na propriedade privada dos meios de quê? De produção. No trabalho assalariado e na produção de mercadorias, dizendo o quê? A acumulação, capital, lucro. No mercado, o mercado ocupa agora, no Marx, um papel central. A história é bem funcional. Só que agora, o capitalismo digital, entretanto, surgem estruturas que funcionam de maneiras diferentes, como a gente está colocando. E é isso que a gente tem que haver com isso. Essa plataforma pode controlar mesmo. O que acontece? Como é que essa plataforma controla tudo? Liz ainda falou, foi boazinha, Liz estava colocando a questão da certa democracia, dar essa liberdade, como a gente se colocou no podcast anterior, do trabalhador poder, o organizado poder escolher se é hora de trabalho ou não. Mas, na verdade, essa plataforma controla o ambiente, controla o algoritmo, controla as pessoas, redige o que a gente tem que ser, fazer. Parece que a gente está sendo editado, parece isso. Eles estão mesmo que são os programadores e nós somos apenas as pessoas que estão executando o que eles estão colocando. Como é que se dá isso? No mundo do trabalho acontece isso. Assim, Fábio, mesmo que a opinião popular seja contrária ao que eu vou dizer, se vemos que se temos atualmente um controle ainda mais intenso do que outrora já se teve na questão do trabalho. Por quê? Foi colocado também por mim. Se antes se tinha um gestor, esse gestor controlava o seu trabalho, vamos dizer, além de existir esse gestor, que seria esse algoritmo,
também se temos o próprio cliente, que é outro que controla. Porém, isso também vai além disso. Por quê? Mas quem controla esse mercado? Quem controla é justamente o algoritmo, que não é neutro. Se tem uma pessoa responsável por ele. Mas a nossa questão aqui é tratar acerca dessa liberdade. Sim. Porque é muito bonito como se colocamos, você pode trabalhar a qualquer momento, em qualquer lugar, Ou estudar como ou estudar, até mesmo no ônibus que se coloca, né, você pode fazer seu trabalho, mas não é bem assim. Digamos que você tem que ter um notebook, ou seja, você já tem que disponibilizar aquele meio de trabalho, de produção. Porém, você também tem que ter internet. Então, será que você vai conseguir ter internet em qualquer lugar? E se o seu notebook, ou até mesmo se você trabalhar no celular, ele descarregar? No momento que você está trabalhando, você vai ser penalizado por isso. Então, você não pode trabalhar em qualquer lugar. Então, será que realmente essa democratização, dessa certa liberdade existe? Ou será uma mega ilusão criada para nos enganar? Estamos problematizando isso. Os termos concretos nos mostram que essa liberdade que é vendida para nós é uma ilusão. Por diversos motivos já colocados por mim e também por meus colegas. É quase uma Matrix. E a categoria do trabalho e do trabalhador, né, dentro dessa categoria do trabalho, ele vai sempre, mesmo que o discurso seja de modernidade e avanço tecnológico, as punições serão sempre maiores para o trabalhador, porque o trabalho cada vez mais precário, o rendimento, a instabilidade, né, que hoje você está numa plataforma, daqui a pouco você está em outra. Algumas conseguem se suceder em várias plataformas, outros não, mas assim, o discurso é como se a tecnologia e as plataformas abarcassem a grande maioria, mas nem sempre vai ter os excluídos, os que não conseguem se adequar a esse tipo de trabalho, e é uma grande preocupação para nós, enquanto sociólogos, o futuro do trabalho. Vem cá, eu queria ter uma pergunta. Eu acho que Ana falou, a gente não sabe nem quem são os nomes das pessoas, mas sabemos que poucas empresas, a gente cita algumas plataformas de compra e venda de serviços, existem outras em relação à saúde e à educação que foi colocado, e antes de poder de compra e de venda de mercadorias, eu acho que essas são excepcionais serviços que tomaram conta, mas, Liz, como é que essas plataformas são o quê? São infraestruturas, é isso? Essas infraestruturas que estão tomadas, que estão colocadas, que são alencadas, são esses grandes feudos, na verdade, que se colocam para a gente? Mas no digital, né? Não em infraestrutura física. Algumas empresas até têm a estrutura física que funciona um aglomerado de pessoas no digital, mas algumas são totalmente digitais. É um universo ainda, assim, tem muitas sombras, né? Pelo menos para mim, muita coisa ainda fica muito questionáveis, mas assim, é intensificar os estudos e acompanhando, né? E estamos, sem esquecer que estamos inseridos nesse meio, e até você acha que não está produzindo, mas você produz e reproduz a todo instante esse tipo de trabalho, de forma que o trabalho se dá agora na nova estrutura, e enquanto consumidores, enquanto trabalhadores, nesse contexto que é o sistema do capitalismo. Olha, você se sente impressionado? Assim como se a plataforma dissesse a você, agora você pode entrar. Você tem que acordar, você tem que ligar o celular, você tem que entrar na plataforma, você tem que dizer a seus amigos que são virtuais, ao seu trabalho, ao seu patrão, eu te conectei. Como é que você se sente? Você é cheio de regras, distribuído, apresentado, organizado, plataforma, você se sente plataformizada? Pessoal, a gente analisa como se
tudo ao seu redor começasse a se servir à tecnologia, né? Como se todos esses serviços, até questões básicas, tivessem essa ligação, né? E aí a gente percebe que ao nosso redor tudo está assim, né? O algoritmo parece vindo ao cotidiano da nossa vida, o algoritmo parece estar sempre ao nosso lado, o algoritmo parece estar sempre nos monitorando. Até tem casos de pessoas que relatam, né, quando eu quero fazer uma compra ou tudo mais, eu começo a conversar sobre essa compra, eu começo a fazer pesquisa no aplicativo, quando olha a compra está sendo indicada em diversos outros aplicativos. Ou seja, o algoritmo ele é muito presente, sabe? E quem compra nesses grandes feiros, né, como por exemplo Shopee, a gente percebe que, por exemplo, se a gente faz uma pesquisa, sei lá, precisa de um sapato. Esse sapato começa a aparecer nas suas histórias do Instagram, esse sapato começa a aparecer no seu feed, no Twitter, no seu TikTok, ou seja, a gente vê que existe uma certa pressão, mas como se fosse algo voltado ao ideológico ali, mostrando a todo momento, compre isso, usufrua desse produto, né? Então, eu percebo que existe uma pressão do algoritmo diante disso. E diante de várias outras questões, porque o mundo meio que se torna um pouco disso, e a gente, como faz parte do mundo, a gente precisa também, de certa forma, tendenciar essas mudanças, né? Porque, querendo ou não, se ficar de fora, não tem como. Mas vem cá, a gente estudando naquele texto sobre o privilégio do proletariado, da servidão, na verdade, verificamos que os impactos, o que é vendido para a gente não se torna empreendedor também, patrão também não. Porque a gente não tem dono do nosso próprio tempo, não, a gente é o nosso próprio chefe, a gente não faz nossas próprias escolhas de horário, não. Como é que se dá isso? Porque o que é vendido, o que as pessoas olham, é que esse mundo moderno, sinônimo de moderno hoje, é isso, é plenitude. É trabalhar na hora que quer, fazer seu dinheiro, ser seu próprio chefe, fazer seu próprio horário. Mas o que realmente acontece com isso tudo? Como é que se dá isso tudo? Se vende de uma forma e a gente verifica que isso acompanha nós acompanhamos esse ritmo mesmo. Assim, o que é a uberização da economia nos diz sobre isso? É uma contradição ou não? Digamos que a gente é subordinado dessas plataformas, ou seja, se tem uma relação de dependência. Então, como você seria dono do seu tempo, você seria dono do seu trabalho, se você vive constantemente em uma situação de dependência? Ou seja, o dinheiro que você ganha, boa parte vai para a plataforma. Será que realmente, nesse estado, você seria empreendedor? Então, o que seria empreendedor? O que se coloca de termos concretos é justamente uma certidão, não uma emancipação e uma perspectiva de melhoria de meios e condições de trabalho. Então você quer dizer que a gente está cada vez mais controlado? Dizer que não seria uma mentira, infelizmente. Porque nós vemos de todos os lados meios cada vez mais complexos e mais invisíveis de controle, de manipulação. No mundo do trabalho. Sim. Mas no mundo do trabalho normal, isso que você está falando. Vocês concordam comigo, gente? Discordar pode ficar à vontade. No mundo normal do trabalho, o chefe estava lá olhava para você, fiscalizando minuto a minuto se você ia no banheiro ou não, quando você produzia. Ele controlava todos os seus horários, distribuía tarefas. O algoritmo ele faz o quê? Distribui tarefas, avalia seu desempenho, até mesmo ele usa outras pessoas, né? Fazer quantas estrelas são o seu trabalho, define as prioridades, controla a sua localização. Você pode estar em casa, mas ele sabe que você está em casa. Calcula a sua remuneração, porque se antigamente ele ganhava por fazer um contrato de trabalho mensal, agora é por hora de trabalho. Isso também para nós brasileiros muda radicalmente também. Determina a visibilidade, classifica trabalhadores também, que é um grande problema nessa questão que a gente estava discutindo também, quem são os trabalhadores? Que nova classe, se a gente sabe, o trabalhador é todo aquele que vende sua mão de obra, ou agora até mesmo seus meios de produção. Mas a gente não tem uma classe trabalhadora unificada também. Temos uma trabalhadora com diversas bandeiras de luta, diversas ambições, diversas progressões, diversas formas de trabalho. E a gente não tem essa unificação. Né? Como é que vai organizar esse pessoal frente a isso tudo? Se não é um chefe físico, é um algoritmo que parece, como você disse, eu escuto até o que você está falando no celular.
Então, como é que se dá isso? O que vocês acham sobre essa... Existe uma diferença crucial a ser colocada nesse debate. Se existe sim uma diferença ou não existe, porque se olharmos de termos muitas vezes leigos, parece até a mesma coisa, e realmente parece, porque se existe controle em ambos os espaços, sejam físico ou digital, porém qual seria a diferença? A diferença está como no nosso século pleno 21, essa ideia do trabalho digital foi propagada. Porque se existe um discurso, esse discurso seria que esse trabalho daria liberdade para o trabalhador. Isso foi aceito o trabalhador, essa consciência de que ele seria livre. Aí está o problema, como ele foi divulgado. Porque se olharmos por meios mais detalhados, se vemos que até para criar essas plataformas se teve vários gastos, até mesmo com psicólogos, para criar uma plataforma em que o trabalhador visse nela uma certa liberdade. Ou podemos colocar até mesmo uma gamificação para incentivar a competição. Está aí justamente a diferença. Um vende que existe um controle, o outro vende que não existe um controle. Só que, na verdade, o controle é invisível. Não é tão visível quanto esse controle tradicional que temos nas fábricas tradicionais. E aí, como é que você vê isso? A gente percebe que existe um certo problema, né, de transparência dessas questões. Porque muitas vezes os trabalhadores desses aplicativos, eles estão ali presentes, mas muitos mal sabem, né, como é que funciona essa plataforma, essa estrutura. Ele não sabe como ele vai ser avaliado, ele não sabe como vai funcionar os critérios do aplicativo que devem ser seguidos, porque muitas vezes ele está ali a servidão, e aí gera muito esse problema de transparência entre essa questão do trabalhador, porque muitas vezes ele nem se entende do trabalho organizado, né? Muitas vezes ele nem tem essa consciência de que ele está nesse meio de trabalho, porque uma das coisas que a gente vê no trabalho organizado causa esse fenômeno de achar que você é dono da sua própria empresa, do seu próprio tempo, sendo que você só é dono do seu próprio tempo quando você para de vender ele, e é isso, sabe? Se você continua vendendo o seu tempo, você está trabalhando, se continua vendendo o seu tempo, você não é uma pessoa livre. Se você continua vendendo o seu tempo, você não é dono do seu próprio trabalho, não é de dele mesmo, certo? Então, a gente vê que existe essa problemática diante disso. Então, cybercariado, agora feudalismo, técnico-feudalismo, mudanças totalmente em inglês nesse meio aí, você vê o quê? Porque essas mudanças aprofundam o quê? Essa digitalização do trabalho. Sim, para mim, dentro do que foi exposto de todas as teorias que nós temos nessa disciplina, embora que exista o avanço tecnológico, os novos meios de trabalho, a propagação que o trabalhador digital ele tem um melhor controle do seu tempo, consegue melhor gerir sua vida, mas ao mesmo tempo existe sim um controle como nas antigas fábricas, e o trabalhador ele sempre vai estar exposto às condições precárias de trabalho. Quando ele fala no digital, às vezes é como o digital fosse, não sei como é que eu posso dizer. Ele não materializa as mesmas coisas do poder. Não, mas assim, invisivelmente, né, para nós enquanto estudantes, a gente consegue pontuar nessas coisas, mas o trabalhador não tem essa consciência, porque na verdade, ao longo de toda forma de trabalho, independente do sistema, o trabalhador sempre vai precisar do trabalho, primeiramente pela sua condição de existir enquanto pessoa, de subsistência, então você tem que ter um trabalho para você conseguir subsistir, para efetuar determinadas tarefas. Sempre foi assim. Embora que o discurso tenha mudado, efetivamente, para mim, o trabalhador ainda se configura nessas questões, que a primeira condição essencial é precisar do trabalho para subsistir, depois para morar. E com isso, as relações de trabalho mudaram, mas o trabalhador, em determinadas, principalmente nas plataformas, ele vai ser precarizado. Fragmentado.
gente verifica que o trabalho remoto ele desarticula também os trabalhadores. Por exemplo, como é que você vai se reunir, vai fazer protesto, vai para a rua, vai se organizar, vai lutar pelos seus direitos se você está fragmentado dentro da sua casa, você está longe? Então existe uma intensificação disso impactando também a saúde, né? Porque às vezes depende de problemas psicológicos, como vários já são. Sempre tem muitos discursos sobre o burnout, né? A síndrome do burnout. E muitas vezes, dependendo do trabalho, que não tem estabilidade, não é estabilidade, não tem plano de saúde, não consegue nem manter um atendimento psicológico, acompanhamento médico, para que ele consiga continuar esse trabalho. Muitas vezes, se entrar num estado de saúde mais comprometido, ele não tem tantas seguranças como antes tinha na fábrica. É interessante que ao longo do podcast a gente verificou essa mudança nas relações de trabalho. A gente trouxe esse técnico-feudalismo para colocar em pauta. Já tinha colocado o cyberproletariado, então essa digitalização do mundo do trabalho, de regras, formas, normas, atitudes. O trabalho ele tem a sua centralidade ainda, ele é muito forte, ele precisa de trabalho, é uma coisa que não vai acabar o trabalho. Pode intensificar e precarizar a forma de trabalho que conhecemos hoje e também as profissões são cada vez mais precarizadas. Isso é o que a gente tem a colocar isso. Essas plataformas digitais que surgem hoje, a gente compara o feudalismo porque são terras exploradas que elas meio que cedem, mas cobram um alto preço para quem está utilizando e eles que controlam e dizem quem vai utilizar, como vai utilizar, que horário vai utilizar, como vai utilizar e você é necessário utilizar. Então isso foi muito forte também visto e o assunto ele não vai estar vencido por hoje. É um assunto muito dinâmico que a gente pode verificar e isso aí solicitar. Acho que entre nós mesmos essa discussão ela vai muito além desse tempo, desse momento. Acho que é só um início, na verdade, mas eu achei interessante colocarmos dessa forma para entender essas transformações ou procurar entender essa nova configuração de como nós vivemos. Então, eu queria agradecer a todos aí que nos assistiram, deixar aqui um abraço a todos e, mais uma vez, queria dizer, isso é um podcast do 5º ano do curso de Sociologia da professora Valtimar e nós aqui estamos aqui muito orgulhosos de termos contribuído para trazer esse assunto em pauta. Repito, é um assunto difícil, é um assunto que nós estamos vivenciando a história. É importante colocarmos isso. Então, vivenciamos essa história, é uma história que tem várias narrativas e enquanto trabalhadores, enquanto estudantes, estamos aqui para discutir. Gente, muito obrigado e até um próximo episódio. Até mais.